Um dia, a Terra entrou em uma era glacial e, apesar de não haver melhorias, os meios de comunicação pediam para que não perdessem a esperança. Eles acreditavam firmemente que o governo não os abandonaria e que juntos superariam isso. Mas, naquele momento, um avião congelado acabou caindo em meio à gravação e, no que parecia ser uma casa, ouviu-se uma garota dizer, Anfeng. Um sujeito rapidamente se aproximou para ver quem o chamava. Quando ele olhou, viu uma garota tremendo por causa das baixas temperaturas. Nosso protagonista perguntou por que ela estava ali, pedindo imediatamente para que entrasse, pois era perigoso ficar do lado de fora. A garota abriu mais a porta e deu um beijo em An, que ficou surpreso com aquele beijo tão repentino. Ambos continuaram se beijando por um bom tempo, ao ponto de quase se lamberem, como se quisessem se devorar. Depois disso, An perguntou o motivo daquele beijo repentino e aqui vemos que nosso protagonista já a conhecia de antes. Juína respondeu que percebeu que ele era o único que merecia seu amor e que, apenas na adversidade, o verdadeiro coração das pessoas se revela. Quem a amasse de verdade entregaria seu amor sem condições. Ah, sim, parece bem convincente. Foi o que me disseram também. E, para provar isso, ela pegou sua mão para que sentisse como seu coração batia. Viram aquele globo de censura? Me pouparam de ter que censurá-lo. A garota aproximou sua perna do protagonista, e este foi se sentindo cada vez mais quente, já não sentia tanto frio. An disse que estava feliz por finalmente entender os sentimentos dela, mas que, naquele momento, não achava que poderiam. No entanto, ela o interrompeu, pedindo apenas que fechasse os olhos. E quando ele os fechou, uma mão bateu à sua porta. Era um sujeito que aproveitou a situação para golpeá-lo com um taco. Juína perguntou por que ele o matou, mas este respondeu que era necessário, que An precisava morrer e que, como já não existiam regras naquele mundo, ninguém se importaria. Enquanto An estava caído no chão, os outros dois começaram a roubar todas as suas provisões e pertences para sobreviver pelo maior tempo possível, até que alguém os resgatasse. An despertou em seus últimos momentos antes de morrer, percebendo que não conseguia mais se mover e experimentando a sensação da morte, enquanto via os dois começarem a flertar dentro de sua própria casa, roubando suas coisas. Tudo isso aconteceu por causa daquela mulher. Ele decidiu que, em sua próxima vida, não seria mais um bajulador, que isso era o mesmo que ser um simp. De repente, algumas luzes começaram a brilhar cada vez mais. An tentou tocá-las, sentindo um calor muito aconchegante, e pensou se aquele era o caminho para o céu. No entanto, logo depois, sentiu como se sua existência estivesse sendo cortada pouco a pouco. Quando recobrou a consciência, percebeu que havia despertado. E, ali, notou que sua aparência estava muito melhor. O que mais chamou sua atenção foi que o sol entrava pela janela, iluminando uma grande cama onde estava deitado. Ele ficou tanto tempo observando o sol e sentindo aquela sensação calorosa que meia hora se passou sem que ele percebesse. Hoje é 28 de junho, e o apocalipse começaria em 15 de julho. Ele havia voltado um mês antes de tudo começar. Nunca pensou que algo como renascer pudesse acontecer com alguém como ele. Mas ele não voltou apenas com isso. Uma estranha luz vermelha envolvia sua mão direita, emitindo um leve calor. No entanto, além disso, ele não via nenhuma outra função para aquela luz. Então, ele espirrou e a luz se tornou verde, começando a brilhar cada vez mais. Isso deixou nosso protagonista confuso, pois, do nada, ela havia aumentado de tamanho. Depois de um tempo tentando entender, percebeu que agora ela tinha diminuído e que era muito diferente da luz vermelha. A luz verde se expandia e se contraía. An acabou se sentando, pois começou a se sentir cansado. Sem entender nada, começou a se desesperar, até que se lembrou de que, nos quadrinhos, os personagens passavam por situações parecidas. Pensando nisso, cogitou que talvez tivesse adquirido superpoderes. Mas, nada aconteceu. Na verdade, ele apenas sentiu uma fome absurda. E, como não havia nada na geladeira, percebeu que estava ferrado, pois provavelmente desmaiaria se não comesse algo logo. Foi então que encontrou alguns feijões tostados. Enquanto comia, decidiu que, depois, iria ao supermercado comprar mais coisas. De repente, aquele pequeno feijão se transformou em uma planta. Ao mesmo tempo, sua sensação de fadiga desapareceu, assim como a luz verde. Quando An abriu a folha da planta, percebeu que era soja. Pensando que talvez esse fosse seu poder, decidiu investigar melhor assim que tivesse a oportunidade. Mas primeiro, precisava reunir o máximo de suprimentos antes do apocalipse. Enquanto caminhava pela rua, tentava organizar seus pensamentos. Pelo menos, agora sabia um pouco mais sobre a luz verde. Mas, mesmo assim,
Que tipo de poder era aquele? Foi então que uma voz o saudou. Era a mesma garota que o havia traído, Juína. Ela perguntou se ele estava saindo para fazer compras, pois, coincidentemente, ela também estava. Tudo isso enquanto sorria docemente. Apesar de tudo, o protagonista não soube como reagir e, muito menos, esperava encontrá-la tão rápido. Ele nos conta que Juína foi seu amor nos últimos 3 anos e que ele fazia de tudo para agradá-la, independentemente do que ela quisesse. Mesmo antes do apocalipse, já sabia que ela apenas o usava, caso seus outros relacionamentos não dessem certo. Mas o que ele nunca esperou foi que fosse ela quem acabaria o matando. Por ora, ele tentou manter a calma. Ainda não era o momento de se vingar. Primeiro, precisava resolver seu problema com o suprimento. Porém, ficou tão perdido em seus pensamentos que Juína acabou perguntando se ele estava bem, pois já o chamava há um tempo. Ann respondeu que ela estava tão bonita que o distraiu. Isso pegou Juína de surpresa, pois ele nunca havia falado assim antes. Mas, por dentro, ela sentiu que tudo continuava como sempre. Aproveitou para convidar Ann para irem juntos às compras, embora o que não esperava era que o protagonista lhe dissesse educadamente que hoje não podia, indo embora. Obviamente, isso fez com que ela se perguntasse por que ele a rejeitaria. O protagonista sabia que o único motivo pelo qual ela queria ir com ele era para que ele pagasse suas compras novamente. Depois disso, passamos ao maior supermercado da cidade, onde havia todos os tipos de produtos. Quando começou a Era Glacial, esse supermercado foi saqueado em uma única noite, sem que ninguém soubesse quem era o culpado. Por isso, ele precisava aproveitar e se abastecer o máximo possível, tendo uma grande lista com todos os itens básicos necessários para sobreviver confortavelmente. Aqui vemos a lista, mas, como está em coreano, não sei o que diz. O maior problema, porém, era que, ao verificar sua conta bancária, percebeu que não tinha dinheiro suficiente para comprar tudo o que queria. Foi então que recebeu uma mensagem repentina, uma notificação de que um empréstimo havia sido aprovado. Agora, ele podia pegar até 168 mil ienes. Naquele momento, pensou em como não tinha tido essa ideia antes. Pegaria empréstimos de todas as empresas e quando o apocalipse chegasse, não precisaria pagar nada de volta. Enquanto isso, Juína estava irritada, chutando uma lata. Como era possível que um perdedor como ele a tivesse rejeitado? O pior de tudo era que ele nem sequer tinha um carro. Mas, quando olhou para o lado, viu um carro de último modelo passando ao seu lado. Sim, era o nosso protagonista. Ele a cumprimentou ao sair do carro e disse que o havia acabado de comprar. O desgraçado ainda mentiu, dizendo que seu pai havia feito negócios e lhe dado uma parte do dinheiro para gastar como quisesse. Juína acabou se desculpando com ele, dizendo que não sabia disso e, ainda assim, o convidou novamente. Começou até a chorar na frente dele, pois achava que ele estava se afastando dela. Que filha da... O protagonista a chamou de tola e a puxou para perto dele, dizendo que nunca se afastaria dela, pois ela era muito importante para ele. Juína, obviamente, aproveitou isso para convidá-lo para jantar e passar um tempo juntos para se conhecerem melhor. Mas, quando virou para olhar, o protagonista já não estava mais lá. Ann disse que hoje não podia, pois teria que carregar muitas coisas e estaria ocupado a noite toda. Mas também disse que havia comprado um presente para ela. Obviamente, ele estava mentindo para fazê-la ir embora e esperá-lo ansiosamente, enquanto ela continuava pensando que ele estava em suas mãos. Ann não podia deixar ninguém descobrir os suprimentos que estava armazenando para o apocalipse. Mas, acima de tudo, ele estava deixando contas pendentes com ela para quando o apocalipse chegasse. Além disso, precisava encontrar o homem que o matou. Por alguma razão, sentia uma satisfação ao esperar pelo fim do mundo. E assim, começou seus planos. O primeiro passo era garantir os alimentos. Mas, para que os moradores do bairro não descobrissem que ele tinha provisões, ele faria parecer que fossem móveis, e os mais delicados ele os subiria todas as noites para que os outros não percebessem. E como a eletricidade seria instável, já havia comprado um gerador junto com bastante combustível, até para todo um ano. Toda a sua casa começou a ser remodelada de forma que tivesse seu próprio sistema de aquecimento independente, e tudo isso ele guardaria em um quarto exclusivamente para o suprimento. Quando finalmente terminasse com tudo isso, ele teria apenas um dia antes que começasse a catástrofe. Então, por fim, teria que investigar mais sobre suas habilidades, pois para sobreviver ao apocalipse, não seria suficiente depender apenas de seu suprimento. Aquela habilidade que ele adquiriu poderia ser a chave para sua sobrevivência. Agora era o momento de comer a soja que criou com sua própria habilidade, embora com um pouco de medo, pois não sabia nem mesmo se era comestível. O único que sabia é que sua habilidade aparecia de forma aleatória.
Quando provou e esperou um bom tempo, não aconteceu nada. Então ele percebeu que sim, aquilo era comestível e pelo menos poderia produzir alguns alimentos com ela. Mas, que tipo de alimento? Ele também ainda não tinha ideia sobre a luz vermelha. Ao olhar para tudo o que tinha em seu refrigerador, se perguntou com o que deveria testar sua habilidade. Depois disso, vemos como ele passou quase todo o dia, e por alguma razão, o protagonista desmaiou. Quando recobrou a consciência, observou um brócolis em sua mão, mas também estava com uma dor de cabeça terrível que não o deixava em paz, percebendo que sua habilidade gerava uma grande carga sobre seu corpo e também sobre sua mente. Após um dia inteiro de experimentação, ele compreendeu melhor seu poder, já que antes de desmaiar, ele experimentou com uma grande quantidade de alimentos e alguns não tiveram qualquer tipo de reação, mas outros evoluíram para a forma de quando são colhidos e alguns explodiram em sua mão, deixando uma marca preta, parecida com carvão. No entanto, essa substância podia ser facilmente queimada, e com isso, ele não precisaria se preocupar com uma fonte de calor. Ele também tentou várias vezes mais, e como não funcionava, decidiu se concentrar e tentar juntar mais energia, o que fez com que saísse um brócolis gigantesco. A probabilidade era aleatória, mas isso fez com que ele desmaiasse. E com tudo isso, ele ainda não conseguia entender o padrão que existia, pois certamente havia algum padrão no funcionamento de sua habilidade, mas pelo menos sabia o necessário para ativá-la, e ela estava ligada à sua consciência. An se sentou para meditar, pensando nele mesmo, estando nu na natureza, até sentir que ele próprio fazia parte de toda ela. Quando abriu os olhos novamente, soube definitivamente que aquilo estava relacionado ao seu subconsciente. Pela primeira vez, ele tentou com carne, mas não houve qualquer tipo de reação. Por mais que pensasse e pensasse sobre algo, nada acontecia. O que ele percebeu é que podia sentir a presença de outra cor. An queria tentar com a cor vermelha que ele viu no início, então tentou se concentrar para usar aquela luz vermelha até que finalmente apareceu em sua mão. Quando olhou para a carne, ela lhe pareceu nojenta, então ele a jogou no chão. Quando a levantou novamente, sentiu que estava quente, e se perguntou se a função da luz vermelha era aquecer. Por alguma razão, ele sentiu que não era um aquecimento normal, mas mais como um processo de decomposição da matéria. Então, ele entendeu. A luz verde representava a evolução da matéria, enquanto a vermelha representava a decomposição. Quando combinou as duas cores, o resultado foi uma luz amarela, que fez com que a carne crescesse bastante, mas em troca os feijões desapareceram e provavelmente se fundiram. Quando a inspecionou aquele grande pedaço de carne, percebeu que tudo estava bem, então tentou novamente. Mas todos os outros esforços que fez depois disso foram um completo fracasso. Então ele decidiu investigar mais tarde. Afinal, aquele dia foi bem produtivo, pois ele entendeu melhor seus poderes, pensando que, se conseguisse dominar completamente sua habilidade, seria alguém como o Superman. Nesse momento, ele se lembrou de que também precisaria de defesa pessoal. Então, depois de recolher tudo, ele iria procurar algumas armas. Mas finalmente havia chegado o dia, e gradualmente a temperatura começaria a cair cada vez mais. Em uma semana, a temperatura cairia até menos 45 graus Celsius, e por mais que quisesse um rifle, a compra e venda de armas era ilegal. Ele se perguntava como conseguiria uma arma. Foi então que ouviu um rapaz falar sobre seu irmão mais velho, o chefe de uma empresa chamada Xian Lida. Toda a sua roupa e acessórios pareciam bastante caros, mas mesmo com roupas luxuosas, aquele loiro era chamado de vagabundo da rua. Li Siji morava no mesmo bairro do protagonista, se dedicava a subcontratar projetos de construção e também era bastante influente. Apesar de não ter um trabalho sério, sempre dava a impressão de ser alguém muito ocupado, e talvez ele tivesse conexões com algumas armas. Por isso, An não teve escolha a não ser cumprimentá-lo, mas como nunca haviam falado antes, ele lhe perguntou se conheciam. An inventou que haviam se falado casualmente antes, e como estava muito ocupado com alguns trabalhos, Li deixou passar rapidamente. O protagonista então sussurrou que estava procurando algumas armas, surpreendendo Li, que não entendeu por que ele precisaria de tudo aquilo. An não sabia como responder, então lhe disse que só precisava delas por alguns problemas pessoais e que as usaria apenas para defesa pessoal. Um sujeito cuspiu na rua, mas acabou acertando a si mesmo. Quando tentou raciocinar com ele, o sujeito cuspiu novamente, até que o acabou agredindo. Após a surra, o sujeito jurou que se vingaria. No dia seguinte, trouxe vários homens para golpeá-lo. Desde então, todos os seus dias foram assim, por isso ele queria algo para se defender. Depois de contar essa história, Li o entendeu completamente, mas o que mais o incomodou foi que alguém tivesse cuspido na rua. An pensou que ele estava se desviando totalmente do assunto. Li o agarrou pelo ombro, dizendo para não se preocupar, pois ele resolveria tudo e chamaria um de seus amigos.
Mas como o carro dele estava no mecânico, teriam que pegar o ônibus para ir ao encontro do amigo. An então sugeriu que fossem em seu carro, já que estava nevando muito. A caminho do local, Lee ficou um pouco surpreso ao ver que An tinha uma caminhonete como aquela, dizendo que não era nada mal. Enquanto tirava fotos dentro do carro de An, ele foi marcando o caminho. Esse idiota estava postando as fotos em suas redes sociais, fazendo-se passar como se fosse seu próprio carro. Alguns homens que estavam se aquecendo perto de uma fogueira notaram que alguém com um bom carro se aproximava. Quando o protagonista estacionou, todos se aproximaram para cumprimentá-lo, enquanto tiravam fotos do carro. Ao perguntarem se o carro era de Lee, ele disse que sim e que tinha custado apenas alguns milhares de ienes. O protagonista pensou que dizer isso na frente do dono do carro era um pouco descarado. Dentro do local, um sujeito com muitas tatuagens se aproximou de Lee, chamando-o de mentiroso e perguntando por que ele estava ali naquela hora, esperando que fosse algo importante, já que ele era uma pessoa muito ocupada. Lee imediatamente apontou para o protagonista, dizendo que ele estava procurando alguém para comprar uma pistola. Ao ver o sujeito, An ficou com medo, pois ele ficou olhando para ele por um tempo, mas então disse a Lee que se ele só estava procurando uma simples pistola, estava muito irritado. O mafioso então mandou um de seus homens pegar a arma e colocá-la na mesa. O protagonista disse que o que ele estava procurando era algo um pouco mais longo e com uma mira telescópica. O mafioso se aproximou dele e gritou, perguntando se ele achava que poderia simplesmente pedir o que quisesse, dizendo que a única coisa que ele venderia era uma pistola curta. Ao ver a raiva do mafioso, Lee se aproximou dele e inventou uma história dizendo que o protagonista teve uma esposa que o traiu com vários homens. Ao ouvir isso, o mafioso ficou comovido com a história, e o protagonista lhe disse que ele era apenas um simples franco-atirador e que ele mesmo se encarregaria de conseguir o que queria, mas teria que esperar alguns dias. An agradeceu, e logo fizeram um pedido de um rifle semi-automático com muitas balas. O mafioso então olhou para o protagonista com um grande sorriso de orgulho. Enquanto isso, o mafioso entregou a arma a An, dizendo que aquilo era um presente. An apenas ficou olhando para a arma, tão agradecido que comentou que um amigo do governo lhe informou que todos ali começaram a racionar suas provisões, pedindo que ele também se preparasse para o clima extremo. O mafioso ficou olhando para ele por um tempo, mas acabou concordando. Quando saíram, Lee disse que An sempre poderia contar com ele para o que fosse, pois ele tinha muitas conexões e isso poderia ajudá-lo a conseguir um canhão. Agora que ele havia resolvido o problema das provisões e das armas, o próximo passo seria investigar melhor suas habilidades. An estava tão centrado em seus pensamentos que acabou escorregando na neve. Lee perguntou se ele estava bem, mas An tinha se machucado no pé durante a queda. Parecia que havia quebrado. An pediu a Lee para levá-lo até o hospital, mas Lee, nervoso, disse que não tinha licença para dirigir naquele momento e que, portanto, não poderia dirigir. Em vez disso, ele ajudaria An a caminhar, pedindo-lhe para se apoiar nele, embora mal conseguisse sustentá-lo. No final, optaram por pegar um táxi. No hospital, uma médica agradeceu à enfermeira por cobrir o turno da noite, enquanto observava a neve cair com mais força. Ela recebeu uma ligação pedindo para ir até o vestíbulo, pois faltava pessoal, sendo chamada de enfermeira-chefe. Após examinar o protagonista, ela concluiu que ele tinha uma fratura na tíbia direita e que precisaria ficar um tempo em observação. Enquanto isso, An não podia acreditar que isso estivesse acontecendo justo antes do apocalipse. Lee teve que sair porque, segundo ele, tinha alguns negócios milionários para resolver, mas pediu a An que o chamasse caso acontecesse algo. Devido à baixa temperatura, o número de acidentes aumentou e, nos corredores, as camas de emergência foram colocadas, começando a criar caos. An só queria conseguir o remédio e ir embora, até que duas grandes razões chamaram sua atenção. Uma bonita enfermeira estava atendendo os pacientes feridos. E sim, era a mesma de antes, e apesar de haver muitos pacientes, ela se dava ao trabalho de atender a cada um deles. O protagonista ficou corado ao ver que ela era muito jovem e já era enfermeira-chefe. Suas habilidades eram excelentes, mas o que mais chamou a atenção de An foi sua atitude com os pacientes. Ela era muito bonita, mas também muito confiante e distraída. Ao se sentar, An simplesmente ficou olhando para ela até que um idoso ao seu lado a chamou. A enfermeira rapidamente se dirigiu até o idoso, pedindo paciência, pois o hospital não tinha muito pessoal, e disse que o atenderiam o mais rápido possível. Tarde, mas o único que queria era que ela se aproximasse para gravá-la por baixo das pernas sem que ela percebesse. A enfermeira, educadamente, lhe disse que precisaria de uma radiografia para entender as causas, mas o velho não ficou satisfeito e se deu a liberdade de tocá-la, com a desculpa de mostrar onde sentia dor. A enfermeira apenas riu, pois era muito sensível a cócegas, e obviamente o velho aproveitou isso para tocá-la nas nádegas. Porém, imediatamente alguém o derrubou no chão.
A enfermeira perguntou se ele estava bem, e foi o protagonista quem lançou as muletas, pedindo desculpas pelo acidente, pegando seu celular para verificar se não estava quebrado. O velho, irritado, disse para não tocá-lo e devolver o celular imediatamente, mas ao ver o celular, o protagonista confirmou suas suspeitas. Ali estava o vídeo em que ele estava gravando. Então, sussurrou ao velho que, se não quisesse ter problemas com a segurança e ser levado à polícia, seria melhor ele sair imediatamente. Obviamente, não devolveria seu celular, pois ali estavam as provas, e ele poderia expô-lo a qualquer momento. O velho, irritado, foi embora, sabendo que tinha tudo a perder. A enfermeira se perguntou como ele pôde ir embora como se nada tivesse acontecido, mesmo com a dor nas costas. O protagonista não acreditava que ainda existissem pessoas tão ingênuas, mas aproveitou a situação para agradar a enfermeira, contando o que o velho havia feito, entregando o celular para ela fazer o que quisesse com ele. A enfermeira agradeceu, mas também perguntou sobre a lesão no pé, então ela mesma colocou a bandagem novamente para que ficasse melhor. Apesar de apertar bastante, o protagonista disse que não doía nada, mas a enfermeira disse que ela deveria estar agradecida com ele, e a partir de agora estaria mais atenta para que velhos aproveitadores como aquele não se saíssem com a sua. Enquanto isso, o protagonista se sentia no paraíso, já que seus pés estavam descansando no colchão macio. A verdade é que não sei como a trama se desenrolará, mas está interessante. No entanto, durou pouco, pois chamaram a enfermeira para outra área, e ela se foi, não sem antes pedir para ele voltar na próxima semana para trocar a bandagem. Apesar disso, o protagonista pensava que, em uma semana, eles não se viriam mais, rezando para que ela ficasse bem e se protegesse desse clima aterrorizante. No dia seguinte, as notícias alertavam que, nas próximas 24 horas, todo o país passaria por uma grande nevasca e uma queda brusca nas temperaturas. Agora, no exterior, já estavam começando a experimentar isso. Todos os especialistas se reuniriam na ONU para discutir as causas desse fenômeno, embora garantissem que não duraria muito tempo. Enquanto isso, o protagonista estava tranquilo e aquecido dentro de sua casa, assistindo às notícias falsas que eram transmitidas. Ele era o único que sabia o que realmente aconteceria e, se não tivesse morrido, teria acreditado nas mesmas mentiras de antes. Mas agora, tudo era diferente. Ele havia preparado a casa para esse momento, e a única coisa que restava era aproveitar ao máximo. Ao ver que seu celular não parava de tocar, ele percebeu que era o chat do bairro, onde as pessoas começavam a se preocupar com a queda das temperaturas. No entanto, entre todas as mensagens, um homem alertava que aquela neve não era normal, mas estava sendo causada por algo subterrâneo, e um apocalipse de frio se aproximava. O protagonista ficou intrigado com quem era aquela pessoa, pois ele estava completamente certo. Perguntava-se como ele sabia sobre o fim do mundo. Então, ele anotou o nome de usuário desse sujeito para acompanhar mais de perto. Enquanto isso, no chat, todos se queixavam de que não podiam nem sair do bairro devido às pilhas de neve. Nesse momento, Juína enviou uma mensagem privada para o protagonista, perguntando por que ele não a havia contatado nos últimos dias e pedindo que, quando fosse vê-la, também passasse no supermercado para comprar muita comida. Ela enviou uma foto dela com um filtro de gatinho, parecendo bem fofa, mas também mostrando suas pernas. O protagonista pensou que as pessoas que querem algo podem ir muito longe para conseguir favores. Então, ele respondeu que não podia sair porque tinha fraturado a perna e, como era apenas o terceiro dia após a nevasca, ainda havia sistema de aquecimento e a internet funcionando, e muitas pessoas ainda continuavam suas rotinas normais, tudo isso enquanto ele assistia vídeos no TikTok. Embora estivesse sinceramente entediado, a parte mais difícil do apocalipse era aprender a suportar a solidão. Mas o que mais o incomodava era ter uma lesão que provavelmente levaria alguns meses para se curar completamente. Enquanto continuava observando, viu alguns médicos atendendo um paciente que havia pulado de vários andares. Isso fez pensar em usar sua mão com a luz verde para tentar curar sua lesão, mas, ao colocá-la por um longo tempo, não notou nenhuma mudança em seu pé. Mesmo assim, tentou com mais força, mas nada aconteceu, ficando um pouco decepcionado, pois achava que a luz verde funcionaria para curar feridas, como nos animes. Todo o esforço fez com que ele ficasse muito sonolento, e acabou adormecendo. Enquanto dormia, sonhou com muitas ovelhas, e ele estava montando uma grande, com uma roupa bem estranha. What the fuck? Não sei mais para onde a história está indo. O protagonista estava conduzindo um rebanho de cabras até que a que ele montava o empurrou, fazendo com que se torcessem, e foi aí que outra cabra lambia a ferida ou, bem, se a lambeu tanto que sua língua cresceu ao ponto de se enrolar. Se a luz verde pudesse curá-lo automaticamente enquanto dormia, e para comprovar isso, ele tentaria se fazendo uma ferida na sua mão.
Esta começou a emanar uma luz de novo e, com um sorriso, menciona que finalmente o compreendia. Enquanto isso, fora de seu apartamento, seus vizinhos ajudavam a tirar a neve e um tipo de óculos parabenizou a todos pelo bom trabalho que fizeram. Ele é Suyu. Também conhecemos os irmãos Jin e, atrás deles, uma garota havia caído. E sim, era a enfermeira de antes, que aparentemente é sua irmã, pois tem o mesmo sobrenome, ou a verdade é que não sei. Os irmãos dizem que irão limpar a rua principal, ao que a enfermeira, bastante entusiasmada, pede que eles vão, ela pode se encarregar sozinha daqui. Em uma conversa entre o ancião e Yu, ele comenta que, há alguns dias, ouviu sobre um residente que parecia estar se mudando todos os dias, porque levava muitas coisas para sua casa em uma caminhonete. Gil amavelmente pensa que é algo como, certamente, é um novo residente ou estaria renovando sua casa, mas o ancião também menciona que viu muitos tanques de gás e uma chaminé. Isso não é algo tão normal, parecia que ele estava se preparando para o inverno. Embora os irmãos cheguem para informar que já podem sair, já haviam desobstruído a rua normalmente, e um homem misterioso que havia ouvido a conversa do ancião pede que lhe conte mais, achando interessante. Mas uma bola de neve cai em sua cabeça, chamando-o de Canail, e a garota que a lançou se chamava Jan, que pede que ele pare de resmungar e continue ajudando. Huan Yu reclama que ele tem feito todo o trabalho e ela só ficava olhando. Juyu pede para que não briguem, agora que a rua estava limpa, pedindo para todos se prepararem, pois iriam ao supermercado. O ancião lhe pergunta se ele não acha que isso tem alguma relação com essa calamidade, e ao se virar, ele diz que sinceramente não se importa muito, acreditando que é uma tempestade temporária e que logo passaria. Mas se não for o caso, pelo menos há alguém que tem muitas provisões, pensando que isso é algo bom para todos. E assim todos eles partiram para buscar provisões, enquanto na casa de An começaram a bater à sua porta, e quando ele a abriu, percebeu que era o irmão Li, que já havia trazido todas as coisas que ele pediu, ou seja, as armas. Depois que as entregou, o irmão Li pergunta se ele sabe o que aconteceu no supermercado do leste, já que, depois de terminar de tirar a neve, foram ao supermercado, mas ele estava completamente vazio. Isso, apesar de que já sabia o que aconteceria, o deixou impactado. E, a sós, se perguntou como era possível que o supermercado fosse esvaziado em uma única noite. Algo assim só seria possível se alguém tivesse o superpoder de absorver tudo um espaço, perguntando-se se realmente existiriam pessoas com mais poderes além dele. Sem perder mais tempo, começou a investigar mais sobre seus poderes. Assim, quando alguém com poderes aparecesse, ao menos teria com o que se defender, pensando que a probabilidade de sucesso que tinha era muito baixa. E ao pensar nisso, sua mão fez uma mini explosão com a sóia que tinha, criando um tubérculo ruim e, estando desesperado, não se deu conta de que ficou horas e horas tentando, mas depois de muitas tentativas, finalmente havia captado uma chave para poder usá-la. Ao emitir luz verde, a energia não era constante, então cada alimento deveria corresponder a um valor energético diferente. Tinha que ser preciso, ou então falharia. Algo assim como Just Dance ou jogos rítmicos, e ao captar corretamente o ponto crítico, pum, funcionaria corretamente. E agora que o havia entendido, tentaria com a carne, que é diferente das verduras, então primeiro averiguaria a energia correta para a carne. Mas o tempo de a carne era muito maior que o das verduras, por isso era muito mais difícil. Uma e outra vez falhou sem parar. E é que a dificuldade aumentou demais, mas como a prática faz o mestre, depois de quase acabar por completo com sua carne, finalmente havia conseguido. No entanto, todo esse tempo e energia consumida fez com que ficasse completamente exausto, e assim havia chegado o quarto dia da tempestade de neve por todo o país. E para esse dia, todos os comércios, assim como os serviços, começavam a colapsar. Mesmo assim, as notícias pediam que não se preocupassem, tudo ia passar logo. Juyu menciona, pelo chat do grupo, que alguns proprietários já se ficaram sem provisões e os subministros que eles pediram ainda não tinham chegada confirmada. Então ele lhes daria a metade de seus suprimentos a quem precisasse, e assim, quando os proprietários trouxessem provisões, ele suponha que compartilharia uma parte com todos. E assim, pouco a pouco, começou a motivar os outros proprietários para que compartilhassem parte dos seus. Embora Juína mencione que já não tinha comida, e assim como elas se acabaram, também não sabe se, na verdade, poderão fazer uma união. O protagonista simplesmente observava como isso era um simples truque para roubar as provisões dos proprietários. E no quinto dia, o sistema de aquecimento havia colapsado por causa das baixas temperaturas de menos 40 graus, claro, exceto na casa do protagonista, que ainda estava quentinho, desfrutando da comida enquanto jogava no seu console de videogame. Porém, nesse momento, o responsável pelo seu prédio pediu que ele descesse para ajudá-los a limpar, o que fez o protagonista ficar irritado, pois não queria se expor a tamanho frio.
Mas, ainda assim, teve que fazer, pois não queria problemas com os vizinhos, nem que eles desconfiassem. Mas, ao chegar lá, a neve bloqueou todo o primeiro andar, e imediatamente pediram sua ajuda para tentar abrir a porta. Quando finalmente conseguiram abri-la, nem sequer podiam abrir os olhos por causa da neve e da ventania. Nem Locke queria sair, pois provavelmente terminaram congelados. Isso, o irmão Lee saiu chamando os covardes por não saírem a limpar toda aquela neve. Todos começaram a adverti-lo para ter cuidado, mas o irmão Lee usou suas próprias mãos para abrir caminho, golpeando com força toda aquela neve até desaparecer. E, quando voltaram, o irmão Lee estava todo azul de frio. Anne lhe pergunta se ele se encontra bem, ao que o protagonista pede que todos se registrem com o encarregado e depois pensam no que fazer quando parar de nevar, porque toda essa neve não pode ser limpa apenas com mãos humanas. Todos foram com Juyu, que lhes diz que então precisam esperar que a neve diminua para poder limpá-la, pedindo que seja esse o lugar onde doarão os suprimentos, agradecendo a todos pelo apoio. Mas o protagonista sabia que isso não melhoraria nada, só pioraria a situação. Nesse momento, algo captou sua atenção. Era a enfermeira, que estava levando parte de seus suprimentos para doá-los. E, no meio de tanta gente, ela quase acabou caindo, mas nosso herói estava lá para segurá-la, perguntando se ela estava bem. Quando a enfermeira lhe agradece, percebe que ele é o paciente de antes. Mas o que mais a surpreendeu foi o fato de seu pé ter se recuperado tão rápido. Algo nervoso. Anne lhe diz que tem uma grande capacidade de recuperação, além de ser uma lesão bastante comum. Ela ficou olhando para ele, e seus olhos brilharam, pois pensou que ele era alguém impressionante. Amavelmente, nosso protagonista lhe pede para deixar que ele a ajude como agradecimento pela bandagem. Apesar de a enfermeira ter dito que não pesava muito, Anne mal conseguia ficar de pé por causa do peso. Ao perguntar o que ela carregava dentro, a enfermeira responde que eram suprimentos médicos e, com um sorriso, diz que, se estiver pesado, é melhor ele levar. Ela, surpreso, pergunta se ele sempre foi tão forte desde pequeno. Ela confessa que na verdade há uma razão para isso. Ela, um pouco envergonhada, diz que passaram algumas coisas e não sabia como explicar, mas antes disso, perguntou o nome dele. Anne Feng responde e, então, a enfermeira se apresenta como Jin Shui, dizendo que é um prazer conhecê-lo. Anne ficou deslumbrado com a beleza de Shui, quando ela lhe perguntou o que ele fazia. O protagonista menciona que agora estava desempregado, e ela fica surpresa, fazendo com que o protagonista se pergunte se há algo surpreendente em estar desempregado. Em meio à conversa, Shui esbarra em outro garoto, o que a faz ir parar contra o protagonista. Mesmo estando bem agasalhados, ele ainda sentiu o impacto da enfermeira, que se desculpou, mas ele disse que não havia problema. Para sua surpresa, atrás dele estava Juína, que se surpreendeu ao vê-lo ali com os outros. E, claro, Juína não quis ficar para trás, se aproximando do protagonista enquanto perguntava se ela era sua amiga. A pobre enfermeira imediatamente pegou suas coisas para ir embora, toda envergonhada, pedindo que continuassem conversando e que não os incomodaria mais. Juína menciona que veio ali para pegar suprimentos e estava preocupada com o que poderia ter acontecido. Anne diz que estava prestes a enviar uma mensagem, mas Juína não acredita, pois a viu rindo com aquela garota, aproveitando para perguntar se ele não tinha comida sobrando em casa, pois a dela já havia acabado. Anne teve uma ideia, dizendo que não tinha muita comida, mas poderia lhe dar algo, embora não soubesse se deveria, já que ela não respondeu à mensagem que ele lhe enviou há alguns dias, pedindo para ela ir à sua casa e acompanhá-lo por alguns dias. Isso a pegou de surpresa, fazendo com que ela se fizesse de desentendida, não entendendo muito bem a que ele se referia, mas se precisasse de algo, que mandasse uma mensagem. Anne, bocejando, diz que, se ela não quiser, então ele irá embora. Nesse momento, Juína o detém, dizendo que ele mudou muito ultimamente, dizendo que ele sabe muito bem que, quando está em um relacionamento, ela leva isso muito a sério, e por isso não quer que as pessoas pensem que está com ele apenas por causa do dinheiro, pedindo mais tempo. O protagonista a observa, bastante corado, mas por dentro pensava que, se não tivesse morrido uma vez, teria acreditado nela. Agora, o que ele mais queria era arrancar aquela máscara feia que ela usava, mas ele a precisava para descobrir quem foi o homem que o matou. Contudo, agora que pensava bem, seria melhor fazer o mesmo de antes, pedir para Juína trazê-la, e agora ele estaria preparado. Então, o protagonista diz que estava apenas brincando e que amanhã levaria algo de comida, alegrando Juína, que, por dentro, também sorria. No dia seguinte, enquanto o protagonista almoçava, Juína não parava de enviar mensagens, perguntando o que ele estava fazendo, já que tinha dito que lhe daria alguns suprimentos, mas tudo não passava de uma mentira, ele continuava brincando com ela. Nosso protagonista havia descoberto que a carne poderia ser feita indefinidamente, assim como a soia.
Ele cortava metade da carne, comia uma parte e usava a outra para fazer mais. Com isso, ele ficava animado, pois não teria problemas com a falta de comida no futuro. E agora estava no 19º dia da nevasca, e enquanto o protagonista assistia às notícias, um tremor o pegou de surpresa, sendo já a 7ª explosão nesses dias. Ele se perguntava o que diabos estava acontecendo lá fora. Foi aí que ele viu uma grande quantidade de helicópteros militares, o que fez com que seus vizinhos começassem a causar alvoroço, contando que os residentes estavam trocando itens e alimentos no estacionamento subterrâneo, mas muitos estavam aproveitando a situação para enganar os outros, gerando bastante conflitos. Embora os suprimentos que os proprietários estavam esperando já tivessem chegado e começassem a ser distribuídos igualmente entre todos, nosso protagonista aproveitaria isso para obter mais informações. Antes de seu renascimento, houve muitos distúrbios relacionados a essas pessoas, mas surpreendentemente parecia que agora estavam fazendo as coisas corretamente. Muitas pessoas começaram a reclamar que haviam doado mais do que estavam recebendo naquele momento, mas como já tinham feito as doações, não havia mais nada a ser feito. Tudo era equitativo. Juyu pediu que fossem compreensivos e garantiu que, quando tudo isso passasse, ele pagaria o dobro do que foi doado. Aquelas pessoas que apoiavam Yu começaram a pressionar para que ele apressasse, pegando apenas os suprimentos que lhe pertenciam. An pensou que não tinham vergonha de criticar aqueles que haviam doado mais, e uma voz repetiu exatamente essas palavras. Era o irmão Li, que agora estava melhor após quase morrer congelado, ou melhor, não totalmente, ainda tinha palpitações e tremores. Esses dias ele havia sobrevivido apenas com água, praticamente morrendo de fome, já que também havia sido um dos que mais doaram suas provisões para o comitê, e a neve ainda não parava. Ao ver ele assim, An o observou atentamente e, com um sorriso, pediu que ele fizesse um favor, oferecendo-lhe 4 pacotes de macarrão instantâneo e 2 salsichas em troca. An disse que mais tarde ele poderia pegar as provisões em sua casa, e o irmão Li pegaria primeiro o que o comitê lhe daria. An pediu ao irmão Li que conseguisse informações enquanto ele ficaria confortável em seu sofá, comendo e jogando videogame. No momento em que ele se foi, gritaram seu nome, e ao se virar, levou uma bofetada de Juína, que, bastante irritada, disse que ele a decepcionou muito. Juína começou a reclamar porque ele não respondia suas mensagens, mas o protagonista ignorou completamente essas palavras, já que o que realmente o deixou chocado foi a bofetada dela. Ainda não havia resolvido as pendências com ela e agora ela o agredia sem motivo algum. Isso fez An ficar muito irritado, ficando em silêncio por um momento, e depois de respirar profundamente, começou a inventar que seus suprimentos haviam sido roubados. Juína perguntou se ainda restavam suprimentos, ao que An respondeu que não tinha muito, apenas o suficiente para alguns dias, o que alegrou Juína, que, com um sorriso maluco, pediu que ele comesse a cada 2 dias, para que assim pudesse dar a metade e ambos sobrevivessem à crise. An pensou que ela era uma descarada. Como podia dizer algo assim? Estava bem claro que ele era apenas uma ferramenta para quando ela precisasse. Mas o protagonista acabou concordando, já que havia prometido. Ele não lhe enviaria uma mensagem naquela noite, depois de arrumar suas coisas. An apenas pediu que ela o esperasse naquela noite, e então se passaram as 6, 7, 8 horas e An não respondeu às mensagens de Juína. Ela o esperava na porta de sua casa, tremendo de frio, e como o elevador não estava funcionando, teve que subir até a casa dele. Juína contou que estava muito cansada de passar fome nos últimos dias, e se não fosse pelos suprimentos, nem iria vê-lo. Antes de chegar, a luz se apagou de repente, e ela estava toda molhada porque o protagonista havia derrubado suas coisas acidentalmente. Juína gritou que ele não sabia fazer nada direito, e o protagonista estava se divertindo ao ver como ela havia ficado. Quando entregou os suprimentos, obviamente, deu os que haviam dado errado. Juína reclamou de porque estavam todos mofados e cheiravam mal. O protagonista disse que havia comido o mínimo possível para economizar, e alguns haviam estragado. Mas se ela não quisesse, poderia devolvê-los. Ela, em sua situação, disse que aceitaria, já que não tinha outra escolha, estava com fome. Essa reação fez o protagonista pensar que, se essa é a deusa pela qual ele havia se esforçado tanto, Juína só pensava em qual seria a melhor maneira de prepará-lo sem que a fizessem mal, enquanto ele só pensava que todos aqueles restos lhe dariam diarreia por vários dias. Quando estava indo embora, percebeu algo estranho, como se alguém o estivesse seguindo. Quando o confrontou, era apenas uma garota de óculos, mas ele perguntou as intenções dela. Ela permaneceu em silêncio, e ele disse que, se ela não falasse, o despiria. Ao ver que ela ainda não dizia nada, ele simplesmente a deixou ir, pedindo que fosse rapidamente para casa e parasse com suas travessuras. Mas a garota o pegou pela jaqueta e, ao perguntar o que ela queria, novamente ela não disse nada, apenas o olhou meio corada.
O único movimento que fez foi apontar para o outro lado, como se pedisse para ele a seguir. Quando Anne entrou com ela, viu uma grande quantidade de caixas e coisas espalhadas pelo chão. Surpreso, ele sabia que haveria uma tormenta de neve. Pela primeira vez, a garota falou, dizendo cálculos, resultados e a era glacial, o que o surpreendeu, mostrando que ela era uma especialista em previsões climáticas. Mesmo assim, ele achou estranho ela ter o trazido até sua casa apenas para lhe dizer isso. A garota apontou para suas telas, e foi aí que Anne viu algumas câmeras que gravaram enquanto ele levava todas as suas coisas para se preparar para o apocalipse glacial. Irritado, ele perguntou por que ela o havia vigiado todo esse tempo, mas não durou muito, pois ao olhar para ela novamente, viu que ela já tinha tirado quase toda a roupa. Ela havia feito isso para lhe dar um pouco de calor. Anne pediu para ela colocar algo, e enquanto ela o fazia, ela confessou que fez isso porque achou que ele estava se comportando de maneira muito estranha. Antes de que houvesse uma nevada, ela queria que ele colaborasse com ela. De repente, ela se aproximou da virilha de Anne e ele perguntou o que diabos ela estava fazendo ali enquanto observava a paisagem. Mas ela havia tirado uma caixa que ele não entendia, então pediu ao protagonista para ensiná-la a usar o gerador. Depois de explicar como usá-lo, ela perguntou se ele não tinha mais assunto. A garota também pediu ajuda com aquecedor de água e com o funcionamento de um refrigerador, esgotando a paciência do protagonista, mas ainda assim ele a ensinou com cuidado, até mesmo a cozinhar, e acabou preparando um prato para ela. Já um pouco mais calmo, sentaram-se para comer juntos. Anne reclamou por ela ser tão ruim em cuidar de si mesma, embora ela parecesse encantada com a comida que ele fez. Anne disse que, depois que ela comesse, ele iria embora, mas antes que pudesse ouvir, ela caiu dormindo sobre a mesa. O protagonista a cobriu, pensando que estava cuidando de um bebê. No dia seguinte, ela voltou a bater na porta dele e acabou lhe presenteando com algumas caixas, também pedindo novamente que o ensinasse a usar o gerador. Anne havia confirmado que ela era uma inepta, parecia querer aprender sobre a vida diária e sempre acabava arrastando-o para sua casa para ensiná-lo. Em uma dessas visitas, Anne lhe perguntou seu nome, ao que ela se apresentou como o portador do olho demoníaco, deixando-o surpreso, pois ela parecia uma otaku. Por outro lado, a cada dia mais pessoas brigavam pelo suprimento. Lá embaixo, começavam a surgir confrontos, com brigas e ameaças de morte por todos os lados. Juyu tentou acalmá-los usando o alto-falante, mencionando que era ridículo brigarem a ponto de derramar sangue pelos últimos suprimentos restantes. As pessoas começaram a se queixar com ele, já que foi ele quem teve a ideia de fazer as doações. Juyu respondeu de forma calma, dizendo que se eles não estivessem morrendo de fome, não teriam o direito de reclamar, já que estavam sendo alimentados. Mas ele também criticou os que tinham mais suprimentos e começaram a vendê-los a preços absurdos, enriquecendo enquanto todos ali morriam de fome, incluindo ele, propondo que fossem atrás do que originalmente lhes pertencia. Obviamente, as pessoas começaram a apoiar suas palavras enquanto ele sorria. O irmão Lee estava por ali, pensando que todas aquelas pessoas estavam enlouquecendo e que isso não acabaria bem. Decidiu então se comunicar com o protagonista, avisando que logo começariam a roubar os suprimentos dos outros. Já estavam forçando as fechaduras das casas para roubar, e ele alertou que todos estavam armados. Anne ficou surpreso, pois nunca imaginou que as coisas chegariam a esse ponto, mesmo tendo comprado algumas armas. Ele não podia deixar que descobrissem seus suprimentos, pois isso significaria o fim para ele. Então, Anne se preparou para a chegada deles. Mas, de repente, a luz se apagou. Não só em seu prédio, mas em toda a sua área. Algo que, claro, ele sabia que aconteceria mais cedo ou mais tarde. Ele ainda não sabia se a luz voltaria ou não, mas se os vizinhos descobrissem que não voltaria, o pânico só pioraria e isso seria um verdadeiro inferno. Passou-se meia hora e vemos Aina conversando com outra pessoa, comentando como ela ganhou muito dinheiro vendendo suprimentos como a sopa que estava comendo para os vizinhos a preços absurdos. A pessoa afirmava que segui-la era o correto e pensava por dentro que, enquanto ela tivesse os suprimentos, aquela mulher que todos comentavam seria dele. De repente, começaram a bater a porta e gritaram do lado de fora, acusando de ser um dos que estavam vendendo os suprimentos a preços exorbitantes. Começaram a bater forte na porta. O homem começou a ficar nervoso, já que pareciam bastante irritados, até que conseguiram abrir a porta. Voltamos a ver o protagonista, que agora havia ativado seu gerador, mas não estava conseguindo gerar eletricidade. Ele acabou explodindo ao conectar os cabos de forma errada, e como não havia internet, não podia ver um tutorial. Nesse momento, alguém bateu à sua porta, e ao olhar pela janela, ele percebeu que era a garota de óculos, que novamente lhe pedia ajuda com algo.
An pensou que ela era muito irritante e agora ele estava ocupado, mas quando estava prestes a abrir a porta, teve uma sensação de déjà vu, lembrando do momento em que foi atacado em sua vida anterior. Então, decidiu não abrir a porta. Ele contou a ela que alguns proprietários estavam começando a forçar as portas para roubar os suprimentos e que seria melhor ela voltar para sua casa. Ela apenas suspirou e continuou batendo na porta, mas, como não obteve resposta, ficou esperando do lado de fora, tremendo de frio. De dentro, eles podiam ouvir os vizinhos cheios de raiva, dizendo que entrariam em todas as casas antes que os outros se adiantassem. Quando chegaram no andar do protagonista, notaram que eram os primeiros a chegar e logo começaram a atacar a porta dele. O protagonista, então, puxou a garota e tapou sua boca para mantê-la em silêncio, tentando fingir que não havia ninguém lá. Os golpes na porta continuaram cada vez mais fortes. Para acalmá-la, An disse para não ter medo, já que ele havia reforçado a porta para não ser tão fácil de abrir. Pari-la para que não a pudesse abrir, assim como reforçar a porta. Por isso, primeiro decidiram atacar a casa. Do lado. Lembrando que, ainda bem, ele tinha se preparado antes e depois de se perder tanto em seus pensamentos, esqueceu completamente que estava tapando a boca dela o tempo todo. Quando ela finalmente pôde falar, ela apenas lhe agradeceu. Agora, vemos que o protagonista estava tentando criar um sistema elétrico para que, quando a porta fosse chutada, eles ficassem eletrificados, embora não soubesse nem para que estava dizendo isso, já que provavelmente ninguém entenderia, e é tão complicado que nem ele entendia como deveria instalar esse sistema. Mas a garota lhe disse que deveria usar a corrente e a diferença de voltagem, algo muito simples para ela, e começou a lhe dar a ordem correta de como unir os cabos e como envolvê-los. Depois de instalar, o protagonista perguntou como ela sabia de tudo isso, e ela mencionou que seu olho demoníaco do rei é capaz de ver as verdades de todos. An então decidiu perguntar o que ela realmente precisava, já que a havia pegado ocupada. Ela começou a tirar algumas coisas que estava guardando, e disse que, a partir de agora, viveria com o protagonista. Isso era algo inesperado para o protagonista, que pediu que ela se fosse imediatamente, mas ela acabou tropeçando, e ao tentar se levantar, percebeu que a queda não a machucou em nada, e também que sua mesa havia se tornado macia por algum motivo. Ela também notou que suas mãos haviam ficado roxas, e provavelmente essa era a razão pela qual suas coisas estavam tão macias. Tudo isso fez com que ela esquecesse que alguém estava observando, mas a garota, surpresa, simplesmente lhe disse que, então, ele também era um emissário escolhido pelo olho do rei maligno, o que fez o protagonista agir dessa forma para evitar suspeitas. A garota de óculos colocou a mão dele, mencionando que, como emissários, deveriam compartilhar um lugar de descanso juntos. An pensou que não era uma boa ideia que uma garota vivesse com ele, mas ela já havia decidido isso como se estivesse entrando em um dos quartos sozinha. An pensou que agora eram 3 luzes diferentes que ele possuía, e essa luz roxa apareceu quando ele tropeçou no cabo e quase colidiu com a mesa de chá. Ele queria lembrar bem a sensação que teve naquele momento, e foi assim que aquela luz envolveu suas mãos. Então, ele supôs que apenas ao lembrar de uma situação perigosa, como a anterior, poderia fazer essa luz aparecer, e ela até afetava os cabos elétricos. Ao experimentar com coisas como o aço, ele ficou surpreso, pois até conseguiu dobrá-lo, entrando em um estado semelhante ao de gelatina. Depois de testar várias coisas, ele notou que, quanto mais tempo ele usava essa habilidade em algo, mais isso se amolecia. Mas, ainda assim, ele achou que essa habilidade era bastante inútil. Mas o que aconteceria se ele misturasse a luz verde com a roxa? O que aconteceu foi que o objeto voltou à sua forma original. Então ele pensou, e se eu usar papel agora? Sua surpresa foi que, ao misturar as duas luzes, ele conseguiu alterar a elasticidade dos materiais, tornando duros os materiais moles. Isso é algo que também acontece com os homens. Por outro lado, vemos os tipos de antes, que acabaram de roubar alguns suprimentos. Um deles se assustou porque a porta que haviam marcado antes estava se movendo, e também porque aquela porta começou a fazer caras aterradoras, como se fosse um fantasma, o que fez com que eles ficassem apavorados. Então, rapidamente saíram correndo. Enquanto isso, o protagonista estava ofegante por fazer todas essas coisas, e ao usar as duas luzes, ele também havia se exaurido completamente, pois usou muita energia. Agora, só restava testar os resultados do endurecimento, batendo com força na parede que ele mesmo havia reforjado. Depois de bater várias vezes, era impressionante que nem um pedacinho tivesse se quebrado. Enquanto isso, no estacionamento, um homem loiro estava imobilizando outro, perguntando onde ele havia escondido toda a comida que roubou. O outro gritou que não fizesse o idiota, viu como ele roubou 3 sacolas e entregou apenas uma. O loiro queria golpeá-lo porque ele não confessava nada, mas Yu o agarrou pelo ombro, pedindo para soltá-lo.
E se houvesse algum problema, poderiam conversar. O loiro mencionou que ele havia escondido a comida. Então, Gil disse que deixava ele cuidar desse assunto, e o loiro soltou apenas pelo respeito que tinha por Gil. Ele então perguntou ao ladrão se ele estava bem, olhando com um sorriso acolhedor, e, no final, o ladrão acabou se confessando, momento em que Gil entregou as ações que pertenciam a ele, mencionando que as regras são regras, então devem ser seguidas, mas ainda assim entendia suas dificuldades. O homem simplesmente ficou grato pela caridade de Yu, e quando ele se foi, disse a ele que, se tivesse algum problema, não hesitasse em falar, pedindo para todos os outros pegarem seus suprimentos e voltarem para suas casas. Os irmãos perguntaram como ele conseguiu fazer o ladrão devolver o que havia roubado, além de perguntar por que ele também deu sua ração de hoje. Ele contou que não fez muito, apenas fez o ladrão entender uma coisa, e isso foi que, na história, houve várias revoltas devido a conflitos de interesse entre diferentes classes. Então, ele apenas disse que, se alguém quebrasse as regras, a coletividade não o apoiaria mais, e ele seria apenas mais um criminoso contra todos. Então, se decidisse continuar, enfrentaria a vingança daqueles a quem roubou. Normalmente, essas pessoas sempre têm um líder que as guia nessas ações. Ficou vendo que em tempos caóticos sempre surgem figuras poderosas como Juio. Voltamos com o protagonista, que agora também havia endurecido suas janelas e feito sua casa mais resistente. Novamente começaram a bater na sua porta. An pensava que talvez fossem os vizinhos que vieram roubar mais suprimento. E sim, pessoal, o dia havia chegado. Era Juína, que lhe disse as mesmas palavras que quando ela o enganou e ele foi assassinado. Juína pediu para abrir sua porta e sentir seu coração. Se tudo fosse justo, como naquela vez, então também aquele homem estaria atrás dela. Milzy. Escondido imediatamente, o protagonista foi até a porta. Havia chegado o dia que tanto esperava, mas se deteve para pensar que lá fora havia um apagão. E se não conseguisse matá-los de um só disparo, ele seria quem morreria. Por isso, decidiu se acalmar e esclarecer primeiro seus pensamentos antes de agir, já que a maior ameaça não era Juína, mas aquele sujeito que a acompanhava. Então, teria que localizá-lo imediatamente para dar-lhe um golpe mortal. Mas como? Foi quando se lembrou de que aquele homem se escondeu no ponto cego, para que não fosse visto, provavelmente do lado da parede. Então, decidiu usar sua luz roxa e, como já havia demorado um pouco, Juína perguntou se ele ainda estava ali. O sujeito que a acompanhava perguntou se realmente valia a pena todo esse esforço, ao que Juína respondeu que sim, ainda tinha suprimentos e, além disso, havia comprado uma caminhonete. Então, rindo, o sujeito mencionou que o protagonista lhes daria de comer por um bom tempo. Pouco a pouco, o protagonista começou a esticar seu braço sem que o notassem, para dar um bom golpe. Juína ficou surpresa, não sabia o que estava acontecendo, e o protagonista saiu com o extintor, pulverizando-os pelo corpo. Juína pediu para que ele parasse com aquelas bobagens, até começar a tossir devido ao pó químico, e olhou para o sujeito de antes, que pedia ajuda. Juína não entendia muito bem o que estava acontecendo, quando uma mão apareceu do nada para agarrá-la, mas ela conseguiu escapar correndo, pedindo ajuda. An não pensou que ela escaparia tão rápido e, ao seu lado, estava o sujeito que queria matá-lo. Quando ele se levantou, An deu-lhe uma pontapé no estômago, e o sujeito pediu para que esperasse, ameaçando, perguntando se sabia quem era seu pai e se ele se atrevia a tocá-lo novamente. Mas, claro, para o protagonista não importava nada, e ele lhe disse que estava sendo agredido por ele e que não se importava nem um pouco com quem era seu pai. Aquele sujeito pediu para esperar, pois não tinha rancor contra ele, e não entendia por que estava sendo tão agressivo. Mas An lhe fez a mesma pergunta, batendo nele por um bom tempo, até que ele parou de falar e só se queixava. An pegou o bastão que estava carregando e o sujeito pediu que lhe desse uma razão. Mas An estava consumido pela ira, terminando por golpeá-lo na cabeça. Por dentro, o protagonista pensou, se quando eu morri, também me perguntaram uma razão, mas ao ver o que havia feito, começou a vomitar. Ao olhar para o corpo da garota de óculos, ela simplesmente observou aquele corpo à sua frente, mas a primeira coisa que disse foi se ele precisava de ajuda. Por dentro, An pensou, diante de uma cena tão aterradora, ela nem se assustou. Seria melhor que ele não a deixasse ficar por muito tempo em sua casa, dizendo que aquelas pessoas poderiam voltar e, se ela continuasse ali, poderiam envolvê-la. Mas isso parecia não importar muito a ela, por isso An lhe disse para ir embora. Ele estava fazendo isso para o bem dela, mas ela respondeu que não sairia mais de sua casa. An advertiu que ambos poderiam morrer, e sem hesitar, ela respondeu que o olho escuro os protegeria. Porém, agora mesmo, ela estava se esgotando de energia, por isso precisava descansar. An, irritado, a segurou pelo braço, dizendo para ela parar de evitar a conversa com suas bobagens adolescentes.
Ele estava falando sério. Quando ela foi puxada com tanta força, pediu ao protagonista para entrar em seu quarto. Quando An entrou, ficou surpreso. Agora vemos Juína, que estava formada para receber os suprimentos de hoje. Enquanto mordia sua comida, pensou que aquele homem não voltaria, e Anfeng já havia preparado uma armadilha. Mas o mais estranho foi que, quando An abriu a porta, conseguiu ver uma luz fraca e uma corrente quente, o que significava que dentro havia um gerador. Começou a pensar que ele era um maldito bastardo por ter se preparado com antecedência e não avisá-la sobre nada, além de lhe dar coisas podres. Mas, nesse momento, ela colidiu com alguém, e aquele homem a reconheceu enquanto a apontava com sua lanterna. O sujeito disse a Juína que haviam acendido uma fogueira no vestíbulo do prédio 5, perguntando se ela não queria ir para casa se aquecer um pouco com eles. Juína escondeu sua comida, dizendo que preferia ir para sua casa se aquecer sozinha. Mas o sujeito assegurou com força, dizendo que tinha comida suficiente, então por que não ia com ele passar uns dias? E mais perto dela, confessou que sempre gostou muito dela. Juína, irritada, o afastou, gritando que não se importava com sua merda. Mas aquele sujeito a agarrou novamente com força, gritando que não se fizesse de inocente, que ele sabia como ela se fazia passar por outra pessoa só para conseguir mais suprimentos, e também sabia que ela se fizera passar por alguém do comitê. Então, seria melhor ela obedecê-lo, senão ele revelaria o que ela fizera. Obviamente, quem estava por perto ouviu o que ela tinha feito e começaram a olhar para ela de forma negativa. Quando Juína percebeu, deu um golpe no sujeito com sua própria comida, o que fez com que ele a chamasse de vadia, enquanto revidava o golpe. Uma mão com uma luva branca lhe disse para não fazer isso, pois abusar das mulheres era errado. No entanto, aquele tapa fez voar alguns metros para longe, e como o som foi muito alto, os outros vizinhos começaram a se perguntar o que estava acontecendo. Como alguns imaginaram, foi a enfermeira quem salvou Juína, perguntando se ela estava machucada ou se sentia mal. Juína, um pouco surpresa com a força dela, respondeu que estava bem, agradecendo, e a enfermeira lhe deu seu cartão caso algum dia ela precisasse de ajuda. Juína cobriu a boca enquanto dizia que não era necessário, embora o sujeito de antes tenha derrubado a enfermeira no chão, fazendo com que ela batesse a cabeça. Ei, deixa minha waifu, ele gritou, perguntando quem ele pensava que era. Ele, cheio de raiva, gritava que a mataria sem dúvida. Mas antes disso, outra pessoa o puxou e o derrubou no chão com uma única mão, e não era outro senão o irmão Li, que, com os lábios secos, mencionou que o que mais odiava na vida eram os homens que batiam nas mulheres. Juína, agradecida por Li ter salvado sua waifu, pensou que a enfermeira era tão forte que, mesmo se fosse golpeada, não teria feito efeito nela. Nesse momento, Juio apareceu pedindo para se afastarem e deixarem-no passar, e o sujeito de azul imediatamente disse que Juína estava reclamando de suprimentos ilegalmente, junto com outro sujeito rico que estava aumentando os preços. Juína negou isso, e o irmão Li queria dar outra lição no sujeito de azul, chamando-o de lixo por acusá-la. Mas agora foi Juio quem o segurou, perguntando quem ele pensava que era. Se o comitê estava ali para proteger os mais vulneráveis e garantir que todos tivessem comida, o sujeito de azul se desculpou, e Juio o ameaçou, dizendo que, se isso acontecesse novamente, ele seria expulso. Juio se aproximou e novamente pediu para ambos reconsiderarem, desculpando-se pelo ocorrido e pelo susto que causaram. O irmão Li se afastou dizendo em voz alta que não se importava em se juntar a um grupo de saqueadores, preferia 1000 vezes morrer de fome do que fazer isso. A enfermeira se desculpou com ele, mas não podia aceitar aquele tipo de atitude. No entanto, se algum doente precisasse de ajuda, ela estaria disponível para atendê-lo. Juio sorriu, mas quando se afastaram, ele suspirou profundamente. Agora Juína perguntou se poderia se juntar ao comitê, se aproximando dele sutilmente, dizendo que sempre o admirou, mas nunca teve a chance de falar com ele. A partir de agora, tudo seria diferente, pois teriam muito tempo. Juio a afastou, pedindo para ela não confundir as coisas. O irmão Li sabia lutar, a enfermeira podia curar, mas o que ela sabia fazer? Ela respondeu que no momento não havia nada interessante que pudesse oferecer. Ao ser rejeitada daquela forma, ela se lembrou de como o quarto de An estava bem aquecido. Então, disse a Juio que sabia onde havia suprimento. Por outro lado, An estava surpreso vendo como a garota de óculos começou a tirar coisas de sua mão. Por alguma razão estranha, ela tirou um manequim de roupas. O que aconteceu foi que essa garota, com delírios, também tem uma habilidade sobrenatural para armazenar coisas em um espaço dimensional, pois pode abrir um buraco negro em seu peito e absorver tudo o que vê. No entanto, embora seja fácil colocar coisas lá, retirá-las é bastante difícil, pois a precisão dela ao procurar objetos é extremamente baixa.
An perguntou como era o interior do buraco negro, se era um espaço virtual ou se as coisas eram enviadas para outro lugar. Ela não sabia, mas o que ela podia garantir é que era bastante vasto. An lhe disse para deixá-lo entrar para dar uma olhada e ajudá-la a procurar, e, com um pouco de medo, ele foi colocando seu corpo aos poucos. Quando An abriu os olhos, já estava com metade do corpo lá dentro, ficando bastante surpreso com quão enorme era o lugar. Parecia que ele estava no espaço. Com esse poder, não seria surpresa se ela fosse a pessoa que esvaziou o supermercado da cidade em uma noite. Mas procurar ali era como procurar uma agulha no palheiro, e ele não podia respirar, o que fez com que saísse imediatamente de lá, chorando. An gritou para ela não avisar que não havia oxigênio ali dentro, pois sentia como se sua pele fosse estourar e toda a água do seu corpo tivesse evaporado. Mas ela não sabia, porque não conseguia entrar. No entanto, graças a isso, ela finalmente encontrou o que tanto procuravam. An ficou empolgado, mas ela disse que não era a única coisa que encontrou, também havia mais de onde aquilo veio. An começou a gritar de felicidade. Agora estamos em um lugar escuro, onde alguns sujeitos estavam indo até o 18º andar, os mesmos sujeitos que An havia assustado antes, mas agora estavam acompanhados de um homem de óculos, que os chamou de patéticos por acreditarem em bobagens como fantasmas. Juio foi quem lhes confiou a missão de investigar aquele lugar, então eles não podiam decepcioná-lo. Um deles se perguntou se a mulher não estava enganando Juio, referindo-se a Juína, mas o que eles não sabiam é que estavam sendo vigiados por An e pela garota de óculos. Tudo isso foi um plano de An, que sabia que eles voltariam e instalou algumas câmeras. An deu a ordem de ativar o plano B, mas primeiro ele acenderia o fogo, e uma vez que ele retornasse, ativaria o plano, mas teria que cronometrar tudo corretamente. Os sujeitos de antes ouviram um barulho estranho e começaram a ficar assustados com o fantasma de antes. Foi nesse momento que várias luzes começaram a iluminá-los e que muitos carros de brinquedos atingiram em alta velocidade, junto com alguns explosivos. Uma explosão de pimenta fez com que seus olhos começassem a arder, e até mandaram um drone de brinquedo para seguir com os bombardeios. A garota de óculos perguntou a An se estava bem, caso lançassem, mas An já estava cansado deles e queria dar uma lição para que nunca mais voltassem ali. No entanto, o loiro sacou uma alavanca para destruir o drone. An começou a se preocupar, pois aquele era o único drone que tinham. A garota de óculos conseguiu controlá-lo bastante bem, tirando para fora do prédio, mas, infelizmente, uma hélice sofreu um grande dano e acabou ficando preso fora de uma janela. An não teve escolha a não ser ir até lá para pegá-lo, pois sabia que seria muito útil. A garota comentou que na escada onde o drone caiu havia um cadáver. Ao se aproximarem, perceberam que era o irmão Lee, caído no chão e parecendo muito mal. An se perguntou se ele também foi atacado, então se apressou para ir até lá e verificar o que estava acontecendo. Antes de ir, a garota de óculos lhe passou um comunicador para ele relatar a situação. An também pegou sua pistola, esperando não precisar usá-la. Depois disso, An pegou sua lanterna e começou a descer os andares, enquanto recebia instruções da garota de óculos. Enquanto descia, An comentou que a temperatura exterior era de menos 49 graus e, sem proteção como a dele, uma pessoa congelaria em meia hora. Mesmo assim, ele sabia que precisava ajudar o irmão Lee. Por outro lado, o loiro de óculos falou com Gil e os outros sobre a situação nos andares de cima. Gil começou a anotar tudo em uma folha e pediu que levassem algumas roupas de abrigo, além de fornecer alguns suprimentos, mencionando que era seu dever recompensar quem contribui. Juína perguntou se poderia se juntar a eles, mas Gil recusou enfaticamente, dizendo que não podiam confirmar a história de seu amigo. Além disso, se não fosse porque o velho de antes viu pessoalmente alguém transportando suprimentos, ele nem acreditaria nela. Então pediu aos outros que fizessem uma investigação no prédio e também entregaram algumas ferramentas para Juína. Gil, com um sorriso, disse a Juína que, fosse ou não verdade a informação dela, esperava ao menos que ela mostrasse algum valor nesta missão. Um dos gêmeos deu a Juína um tubo quebrado para que ela se defendesse. Juína não teve escolha a não ser aceitar o que Gil disse. Antes de partir, ele gritou para todos terem cuidado ao subir. Nos primeiros andares, eles encontraram o irmão Lee caído no chão. Imediatamente lhe deram água quente, o que fez ele reagir, pois estava queimando por dentro. Quando abriu os olhos, se deparou com a surpresa de ver Gil e os outros do comitê ao seu redor, dizendo em voz alta que ele tinha má sorte. Mas um dos gêmeos se irritou com ele por ter essa atitude, apesar de Gil tê-lo salvo, sem sequer agradecer. O irmão Lee lhes disse que, se fosse agradecer a alguém, deveria ser as pessoas a quem roubaram os suprimentos, e não a eles. Gil parou o outro antes que batesse no irmão Lee e, educadamente, repetiu que queria que ele se unisse a eles, pois só assim conseguiriam superar a crise do frio.
Todos lhe disseram para parar de ser ingrato, mas ele respondeu que, se eles estavam forçando ele a se unir, Gil o agarrou pelo ombro, perguntando se ele tinha algum mal-entendido, já que o que queriam era que ele contribuísse para que os mais fracos tivessem mais esperança de sobrevivência. O irmão Lee gritou que não acreditava que ele sabia de tudo o que Gil planejava. Se desse comida aos velhos a cada 3 dias, o que isso era se não deixá-los morrer lentamente? Confessando que não tinha pai nem mãe, ele não cairia em nenhuma de suas armadilhas. Enquanto isso, An estava ouvindo e observando tudo das escadas. As palavras de Gil sobre dar comida aos velhos a cada 3 dias o fizeram pensar que, na verdade, Gil não queria ajudar. Agora que pensava bem, fazia sentido. O comitê os acolhia apenas para atrair os jovens e aceitar os idosos vulneráveis. Se isso continuasse, o comitê teria problemas. O gêmeo, já cansado, perguntou se ele queria se juntar ou não, pois, caso contrário, só estariam atrapalhando. O irmão Lee deu um empurrão neles, dizendo que não iria se mover dali, perguntando o que fariam agora. No entanto, a paciência dos outros já estava se esgotando e eles começaram a se aproximar com as armas. Gil, desta vez, não disse nada, apenas suspirou. Os outros começaram a se aproximar do irmão Lee, que, um pouco tremendo, gritou que não tinha medo dele. An pensou que precisava ajudá-lo, pois, a qualquer momento, o irmão Lee poderia desmaiar. Mas, mesmo se interviesse, eram muitos. O que ele poderia fazer? No entanto, An lembrou-se de como o irmão Lee o ajudou várias vezes antes e não poderia ver ele se sacrificando na frente dele. Então, ele tirou sua pistola, pois não tinha mais escolha. O irmão Lee lhes disse para o atingirem logo, mas então ele viu An. Em seguida, um tiro foi ouvido. O loiro mau conseguiu se salvar de ser atingido, e os outros vizinhos começaram a se alarmar, pois sabiam que aquele era definitivamente um disparo de arma de fogo. An os iluminou, gritando para que ficassem quietos e não se movessem. Todos levantaram as mãos, e o irmão Lee não entendia o que An estava fazendo. No entanto, Gil apenas observou e Juína pensou que como ele se atrevia a aparecer assim diante de todos. Como é que ele tinha uma arma? An entregou as chaves de sua casa para o irmão Lee, pedindo que retrocedessem lentamente. Os vizinhos perguntaram a Yu o que deveriam fazer, se deviam aproveitar o momento em que esse cara se distraísse para atacá-lo. Mas An disparou outra bala, avisando claramente para ninguém se mover. Também queria que jogassem suas armas no chão e se colocassem de joelhos. Todos obedeceram e, pouco a pouco, An e o irmão Lee começaram a recuar de costa. Se alguém se movesse, ele jurava que daria um tiro. E assim ficaram por um tempo, até que Yu foi o primeiro a se levantar, perguntando se alguém conhecia aquele cara que apareceu antes. Juína disse que aquele era An Feng, e que justamente estavam indo para sua casa. Mas o gêmeo gritou perguntando por que ela não havia avisado que ele estava armado. Juína respondeu que era a primeira vez que também o via. Yu a acalmou, pois confiava que Juína não os estaria enganando. Nesse momento, ele sugeriu que pensassem bem. Se o cara tinha uma arma tão importante, provavelmente teria outro suprimento. Todos começaram a concordar, e talvez ele fosse quem estava subindo os preços. Juyu pensou que o homem que o tio Lu havia visto poderia ser esse sujeito, mas também perguntaram a Juyu o que aconteceria se An os atacasse. Juyu estava certo de que, se ele fosse capaz de matar, já teria feito isso. Ele também pensava que não acreditava que podiam se esconder para sempre. Juyu avisou que havia uma mudança de planos. Primeiro, iriam voltar para preparar medidas de segurança, depois voltariam a esses andares. Precisavam tomar o apartamento 1804 o mais rápido possível. O irmão Lee se desculpou com An porque estava tremendo muito, mas An estava certo de que já não estavam sendo seguidos. Ou pelo menos, não naquele momento. Quando o irmão Lee abriu a porta, viu que o ambiente estava quente, mas An disse para ele apenas entrar. Dentro da casa, havia um aquecedor, um gerador, uma sala cheia de suprimento. O irmão Lee perguntou o que estava acontecendo com aquela casa, mas An fingiu desentendimento. Ele também viu uma garota de óculos sair. Ela perguntou a An sobre o drone, mas ele tinha se esquecido completamente sobre isso. O irmão Lee perguntou de qual drone ele estava falando, e 2 horas depois ele já estava a par de tudo. Bem, An inventou que havia previsto a tempestade de neve ao estudar o clima. An se desculpou por não ter avisado antes, temendo que os suprimentos se filtrassem. O irmão Lee agradeceu, dizendo que, se não fosse por An, ele já teria morrido de fome. An, em tom tranquilo, pediu para ele não dizer isso, pois ele também ajudou muito. Pediu que continuasse comendo o quanto quisesse, pois havia bastante comida.
O irmão Lee acabou chorando pela generosidade de An e também contou que a situação havia mudado bastante, porque Yu estava confiscando suprimentos em nome do coletivismo. Alguns seguiam Yu, mas outros, como ele, não. Isso não parecia importar muito para An, mas ele soubera que Kim Tae-gu tinha sido mandado para se livrar deles com a desculpa de reduzir as ameaças. An lembrou que aqueles dois pareciam ser bastante amáveis, mas a razão do crescimento rápido do comitê era porque seus métodos eram muito sujos. Ju-yu parecia ser um cara difícil de enfrentar. O irmão Lee perguntou se An sabia de quem o comitê também tentou se apoderar. An não podia acreditar que um único homem tenha dado uma surra nos membros do comitê, e ainda assim o continuava mandando seus homens enfrentarem Len Gao em várias lutas. No entanto, todos foram derrotados por ele, o que fez com que ganhasse vários seguidores, entre os quais 2 eram bastante conhecidos. Seng Yang-gu, um antigo fã de Shengu que, segundo dizem, participou de lutas clandestinas durante anos e é muito rápido, e Jin Chong-sai, um admirador de Lee que, segundo rumores, possui uma força sobre-humana e um físico monstruoso. Com esses 2 e a reputação de Lee, formaram uma facção poderosa. Além disso, esse grupo odiava profundamente Ju-yu. O irmão Lee lhe disse que, para desviar a atenção desses conflitos, eles tentaram vir roubar os suprimentos e por isso tentaram alertar An, mas desmaiaram no caminho. Parecia que as coisas não estavam indo bem para Ju-yu. Um estalo foi ouvido e na câmera puderam ver que todos já estavam lá fora. An queria eletrificar a porta, mas a garota o deteve, pois conseguiu perceber um cheiro de enxofre. An começou a se irritar, pois estavam tentando explodir sua casa. A garota lhe disse que isso poderia ser explosivos de detonação localizada, que não são muito potentes. Ao olhar melhor pela câmera, An percebeu que Ina estava acompanhando. Agora entendeu tudo. Quem trouxe Ju-yu até ali foi ela. An disse ao irmão Lee para se afastar da porta, e o sujeito mais próximo foi imediatamente eletrocutado. Ju-yu, ao ver isso, pediu que colocassem explosivos na junção entre a porta e a parede. Eles tentariam com 2 pacotes de explosivos. No entanto, apesar dos esforços, a porta ainda estava intacta. Ju-yu ficou pensativo, pensando que o sujeito havia tomado precauções antecipadas. Agora iriam usar 3 cargas juntas, e ele seria quem diria o local exato. Se isso não funcionasse, continuariam aumentando a quantidade, porque definitivamente hoje precisavam entrar naquela casa. O irmão Lee ajudou a colocar vários móveis para que a porta não fosse derrubada, mas as explosões ficaram cada vez mais fortes, e, apesar da porta resistir, a parede começou a ceder lentamente. An lhes disse que de nada serviria tapar a parede, sendo melhor tirar tudo o que havia ali, pois ele teve uma ideia. A pequena Waifu disse que cuidaria disso. O irmão Lee reclamou para que ela fosse para seu quarto, que eles cuidariam da situação, mas de repente ela começou a usar seu poder, o que deixou o irmão Lee bastante surpreso, pois não entendia o que estava acontecendo. Com um único movimento, ela conseguiu tirar todos os móveis que tinham sido colocados na porta, e agora An também começou a usar seus poderes. Primeiro, ele tentaria suavizar a parede para remodelá-la, embora o problema fosse que ele precisava controlar a área ou o processo de solidificação demoraria bastante. An encontrou o ponto exato e até se surpreendeu ao ver que a luz violeta combinada com a luz verde não só reforçava, mas também podia reparar. O irmão Lee disse que isso era incrível, mas perguntou se An tinha superpoderes. A garota pediu que se agachassem, e quando An olhou novamente, a parede já estava rachada. A garota mencionou que isso aconteceu porque estavam tentando explodir o chão. Ju disse que agora tinha uma nova ideia, mas era bastante perigosa, perguntando se poderiam confiar nele. Ambos responderam que sim, então An pediu que seguissem suas instruções. O gêmeo os alertou para terem cuidado enquanto retiravam todos os suprimentos de cada canto. Ju também advertiu que poderia haver um plano de ataque surpresa, então sugeriu que fossem imediatamente à cozinha. Mas a surpresa foi que não havia nenhum suprimento lá. O único item encontrado foi lixo e uma caixa de semente. Irritada, Ina disse que não era isso, talvez os suprimentos estivessem em algum quarto. Todos estavam bastante nervosos, sem saber o quão perigoso poderia ser aquele sujeito. Em um quarto, o irmão Lee saiu chutando a porta, derrubando-os com grande força. An também saiu, com a pistola apontada para eles. Todos começaram a se alarmar. An disparou nos escudos enquanto os ameaçava, dizendo que se não se afastassem, ele deixaria de ser educado. Gil perguntou quando ele foi educado, culpando-o por esconder os suprimentos e ignorar o coletivo, o que causou a fome de muitos. Eles estavam ali para fazer justiça, pedindo-lhe que tivesse um pouco de consciência e entregasse todos os seus suprimentos, pois só unidos poderiam superar o apocalipse. Depois de ouvir, An pensou que aquele sujeito falava como alguém nobre e justo, mas na verdade estava manipulando todos.
An se lembrou que a última vez que foi a seu quarto, até sentiu um cheiro de fezes, e ameaçou que se não cooperasse, ele morreria. Nesse momento, An disparou, perguntando como ele se atrevia a falar assim e dizendo que se não fosse por tê-los enganado, trocando seus suprimentos por sementes, ele não estaria nessa situação. O gêmeo olhou irritado porque sabia que ele estava mentindo. Embora Gil tenha pedido para não discutirem, havia uma solução, e tudo o que precisavam fazer era revisar o quarto dele, o que An acabou concordando. Quando entraram, disseram a Gil que o único que havia ali dentro era uma criança. A Waifu de óculos correu para abraçar An e, com uma voz trêmula, disse que estava com muita fome e com muito medo. Os vizinhos começaram a ficar irritados, pois todo aquele esforço havia sido em vão. Gil, bastante irritado, se aproximou de Ina pedindo que desse uma explicação e todos começaram a confrontá-la, exigindo uma boa desculpa ou ela passaria por problemas. Juína, nervosa, disse que não entendia o que estava acontecendo, pois ela mesma o havia visto com seus próprios olhos, culpando An, pois ele provavelmente planejou que a culpa recaísse sobre ela. Furiosa, Juína sacou sua lanterna, cegando An e aproveitando a oportunidade para pegar sua arma, enquanto perguntava onde ele havia escondido o suprimento. Se não dissesse a verdade, ela dispararia sem hesitar. An, com uma expressão zombeteira, disse que a verdade era que os suprimentos haviam sido tomados por ela. Juína gritou para ele parar de mentir, dizendo que realmente o mataria. Os outros vizinhos jogaram um tubo para que ela soltasse a arma, enquanto jogavam na cara dela o quanto ela estava mentindo. No entanto, a arma caiu no chão, e quando An tentou pegá-la, foi tomada por Gil, que sorriu com uma expressão de raiva. O gêmeo a segurou pelos cabelos e, bastante irritado, queria golpeá-la com bastão, mas Gil o deteve, pois o comitê não era um grupo violento, e isso não era motivo para executar alguém. Mesmo que ela os tenha enganado, eles ainda precisavam dar-lhe uma chance de se redimir. Gil pediu desculpas a An enquanto lhe entregava a arma e disse que todos ali eram vítimas, e que em breve ele explicaria tudo. Também o convidou a se juntar ao comitê. Não precisava responder imediatamente, apenas pensar sobre isso e, no dia seguinte, quando fosse buscar seus suprimentos, poderiam discutir a decisão que ele tomasse. O irmão Lee perguntou a An se ele estava bem. An estava cansado, mas, após tanto tempo agindo, finalmente poderiam relaxar novamente. Agora estavam na casa da Waifu de óculos, que era maior e mais confortável que a de An. Ela contou que, graças a ela, conseguiram montar toda aquela encenação. An pediu que retirassem todas as coisas da casa, mas só deixou algum lixo e os restos de embalagem. Também pediu ao irmão Lee que abrisse a janela para que a temperatura do quarto caísse rapidamente, tudo isso para fingir que não havia suprimentos há muito tempo, assim eles gastariam toda a energia. Ao abrir a porta, no final não encontraria nada. Se Yu montou todo esse espetáculo e depois sai de mãos vazias, as pessoas definitivamente se indignariam com esse tipo de situação e também culpariam os mais fracos. Ele também percebeu que só havia uma bala na pistola, e já a havia usado antes. Foi por isso que deixou Ina pegar a arma de propósito, para que todos começassem a culpá-la. Sua missão principal agora seria derrubar o comitê. No dia seguinte, começou a entrega de suprimentos como de costume. Muitas pessoas começaram a se formar. Alguns sujeitos passaram sem perceber que An e o irmão Lee estavam lá. Os dois queriam ir até o armazém, mas a partir do 5º andar havia guardas. O irmão Lee os distrairia, então An se encarregaria de nocautear os guardas com um bastão. No entanto, o estranho foi que, quando subiram, não havia ninguém. Cada andar parecia completamente vazio. No final, chegaram ao 7º andar com facilidade, onde o irmão Lee comentou que os suprimentos estavam lá. Os dois se separaram, e An ficou surpreso por não terem que abrir caminho lutando. O plano de An era derrubar o comitê de dentro, levando os suprimentos do comitê, para que a união deles se rompesse. Enquanto An pensava sobre isso, parecia uma boa ideia, mas agora precisavam encontrar os suprimentos primeiro. O irmão Lee voltou correndo até An, avisando que parecia ter encontrado. An pensou que certamente era uma armadilha, mas antes que o irmão Lee abrisse a porta, An o deteve, percebendo que havia um fio de metal fino entre a chave e o pomo. Portanto, teriam que ser cuidadosos. An mudou o plano. Não tocariam nada por enquanto revisavam os andares superiores. Assim, uma vez que soubessem onde estava o armazém, planejariam como abri-lo. Mas justo nesse momento, os sujeitos de antes voltaram para verificar a porta, se deparando cara a cara com An e o irmão Lee, que imediatamente saíram correndo. No entanto, um dos sujeitos os alcançou e apontou para o irmão Lee, mas An se jogou na frente dele, e o irmão Lee aproveitou para golpeá-lo nos testículos. Indo para dentro, An reclamou porque havia gente ali, mesmo enquanto estavam distribuindo o suprimento.
mas ouviram alguém subindo as escadas, então se esconderam nos andares superiores. A mão de An ficou quebrada pelo golpe, mas o que ele não percebeu foi que alguém começou a abrir a porta atrás dele, pegando pela cara e empurrando-o para dentro do escuro. O pobre An foi trancado no quarto junto com o sujeito de capô, enquanto o irmão Lee tentava abrir a porta para ajudá-lo. O sujeito perguntou o que eles estavam fazendo ali, e An respondeu que vieram pegar os suprimentos. O sujeito então esmagou a mão de An, causando-lhe muita dor, e agora lhe disse que se achava que ele era uma criança de 3 anos, pois havia visto como evitaram deliberadamente os andares 5 e 6, como se soubessem algo sobre o comitê. An não percebeu que estava sendo seguido. Sua surpresa foi ver que aquele sujeito havia derrotado todos aqueles guardas. Por isso, não encontraram ninguém nos outros andares. Ouviram os outros sujeitos se aproximando, e o barbudo simplesmente foi até a janela e começou a abri-la. An lhe disse que ele estava louco, aquele era o 8º andar. Antes de pular, o sujeito disse que a neve acumulada amorteceria a queda, e deu a An 2 opções, ou saltava com ele ou ficava ali para ser morto. Diante dessa situação, An não teve outra escolha a não ser confiar nas palavras daquele sujeito. Enquanto os outros finalmente entraram, An usou a luz roxa enquanto caía, o que fez com que ele caísse atrás do outro sujeito, que viu um brilho de luz. Os outros perceberam que eram 2, e o barbudo, com seus braços, quebrou a janela do prédio, surpreendendo An pela força. Quando os outros começaram a procurar nos últimos andares, não encontraram nada, e vimos quem estava com o barbudo e outro sujeito, usando papéis para se aquecer. An pensou que aquele barbudo era muito inteligente. Se não fosse pela ideia dele de subir até o 5º andar, provavelmente já teriam sido descobertos. O barbudo perguntou a An se ele estava com medo. O sujeito com eles estava agora um cadáver bem rígido devido ao frio. An perguntou por que ele estava ajudando, e o barbudo respondeu que queria matá-lo naquele momento, mas se não tivessem caído na armadilha absurda do 7º andar, isso significava que pelo menos tinham algo de inteligência. Ele pediu que An contasse tudo o que sabia sobre o comitê. An perguntou se ele tinha problemas com eles, e o barbudo respondeu que sim, mencionando que o tinha um segredo. An imediatamente perguntou que segredo era esse, e o barbudo percebeu que parecia que An também tinha algum assunto com Yu. Agora que estava certo de que An possuía informações, disse-lhe para contar tudo o que sabia, ou ele se tornaria mais um cadáver nesse lugar. No entanto, como An é muito esperto, ele inventou que Yu havia ido até sua casa com explosivos, levando sua esposa e seu suprimento. Então, para se vingar, ele pegou tudo o que tinha guardado. Mas com apenas uma pistola, não podia fazer muito contra todos eles. Dentro, An se perguntou se essa combinação de mentiras e verdades o tornaria credível. Após ouvi-lo, o barbudo menciona que uma pistola não representa nenhum perigo para o comitê e, como An não a levou, isso era prova disso. Agora que acreditava nele, An perguntou se ele sabia o motivo de não ter levado a pistola. O barbudo contou que havia 2 possibilidades. Ou ele fez isso para manter sua liderança em um ato genial, ou porque tem armas muito mais poderosas que aquilo. An estava confiante de que, definitivamente, eles precisavam destruir o comitê. O barbudo, depois de ouvi-lo, se afastou, pensando que esse mundo sempre pertence aos mais fortes. Apesar de odiar Gil, as ideias do comitê lhe pareciam igualmente ridículas, pois no final o bairro acabaria em saques e brigas. No entanto, An acreditava que o bairro pioraria. O barbudo o convidou a perguntar a opinião de uma terceira pessoa, já que percebeu que estavam sendo ouvidos. Ao abrir a porta, se depararam com alguém que lançou um botiquim. Apesar de An ter desviado, acabou sendo atingido. Para sua surpresa, ele parou o golpe com ambas as mãos, algo que foi difícil de acreditar, mas continuou atacando. Antes de fazer isso, An pediu para esperar, percebendo que a pessoa com quem estava lutando era a enfermeira. Ela imediatamente reconheceu An e, mais tranquila, pediu desculpas, dizendo que não era sua intenção ouvir a conversa, pois voltará depois de receber os suprimentos do avô Lee para fazer uma revisão. Porém, ao voltar, percebeu que o avô Lee já estava morto. Ao ouvir barulhos, ela se assustou e se escondeu na sala. O barbudo disse que a morte do avô foi, em parte, culpa dela. Ela sabia disso, mas não se arrependia, pois, seja cruel ou inútil, só sobrevivendo poderia salvar mais pessoas. An perguntou se era verdade que ela podia sair e entrar quando quisesse por ordem de Yu, ao que ela respondeu que recebeu um passe e, como recebeu muitos suprimentos, não tinha razão para recusar. No entanto, nos últimos dias, Gil vinha expulsando muitos idosos e doentes, e o avô Lee foi um deles. Mas quando ela soube disso, já era tarde para o avô Lee. O barbudo achou a ideia de Gil interessante, já que ao tirar a comida de outros, isso faria o comitê resistir mais tempo. No entanto,
Para a enfermeira, isso não estava certo. Ela lembrou da nova aliança do bairro que o irmão Lee mencionou, e provavelmente, para derrubar o comitê, eles deixaram os idosos e os fracos para que os suprimentos fossem destinados aos mais jovens e fortes. O mais provável é que quisessem começar uma guerra contra essa nova força. An queria se reunir com a aliança imediatamente, mas o barbudo perguntou o que ele faria. An respondeu que não queria seguir a aliança do bairro para morrer com eles, mas se encontrasse o arsenal de armas, saberia como lidar com a situação. O barbudo simplesmente disse que, se An queria se suicidar, poderia fazer isso de uma vez, porque ele estava certo de que, nesse apocalipse, o comitê de Jiu era apenas uma força pequena e, mais adiante, haveria mais lutas pela sobrevivência. Em um mundo assim, apenas o que sobrar será o vencedor. A enfermeira perguntou a An se havia algo em que pudesse ajudá-lo. An, gentilmente, respondeu que não queria envolvê-la, mas, irritada, a enfermeira começou a gritar, dizendo que, se o julgamento de An estava certo, todo o bairro estaria em perigo. Além disso, não achava certo que Jill roubasse seus suprimentos e sua mulher. An tentou dizer que isso era mentira, mas, ao vê-la tão decidida, apenas agradeceu e pediu uma coisa. Enquanto isso, o irmão gêmeo foi contar que uma das pessoas que estavam seguindo era An Fen, mas foi aí que ele apareceu diante de todos. An foi capturado e estava sendo brutalmente espancado pelo irmão gêmeo de antes, que estava irritado porque Jill já havia perdoado sua vida uma vez e ainda assim ele ousou roubar suprimento. Antes que ele inutilizasse a mão de An, outro sujeito chegou e disse ao gêmeo que Jill queria que ele se reunisse no andar de cima. An começou a usar a luz verde para se curar, pensando que finalmente havia conseguido se infiltrar. Quando se curasse por completo, procuraria o arsenal. Depois de se curar e se libertar, An sentiu que ia desmaiar, pois havia consumido muita energia ao usar as luzes para se curar. No entanto, ele voou para o chão ao ouvir passos se aproximando de outro sujeito, deixando outra pessoa. Era o pobre irmão Lee, que estava todo machucado no rosto. Coitado! Para acordá-lo, An lhe deu um tapa, mas na próxima vez seria melhor bater do outro lado, onde não estivesse inchado. Ele contou que tirou o cadeado da sala de controle elétrico para se esconder lá. Dentro, notou um grande buraco que parecia levar a um lugar muito profundo para baixo. Ele acabou descendo pelos cabos e, ao descer, pensou que estaria no estacionamento do primeiro subsolo, mas era o segundo subsolo. Lá, não havia ninguém, mas ele notou várias caixas empilhadas, todas seladas hermeticamente. Ao abrir algumas caixas, descobriu que estavam cheias de enormes linguiças do tamanho do antebraço. Antes de pegar uma para inspecionar, ouviu alguém atrás dele, mas quando reagiu, de repente acordou, graças ao tapa que recebeu. Agora, ele entendia por que o comitê era tão arrogante. Eles tinham pilhas de linguiças gigantes. An se perguntou se o comitê tinha tanta comida, porque usavam explosivos para roubar o suprimento. O irmão comentou que, agora que pensava sobre isso, nunca tinha visto uma tão grande. Algo não estava certo, o que fez An pensar que talvez aquele fosse o arsenal secreto de Jill. Do lado de fora, ouviram homens falando sobre por que Jill estava tão desesperado para silenciar o irmão Lee e ao abrir a porta. Eles perceberam que não havia ninguém, começando a se assustar, mas atrás deles estavam o protagonista e o outro, e depois de atacá-los de surpresa, os deixaram amarrados. O protagonista menciona que, se eles querem silenciá-lo, isso significava que aquele armazém era importante para Yu. An ouviu que a Waifu de lentes mencionou que sua irmã havia vindo procurá-lo, referindo-se a Ina, o que fez com que An ficasse preocupado e dissesse para ela não abrir a porta de jeito nenhum, mas a comunicação foi cortada. Então, imediatamente, eles tentaram sair de onde estavam com bastante cuidado, notando que havia ruídos estranhos. Observamos como o gêmeo estava dando a ordem para que os feridos e as mulheres mais velhas subissem pelo lado esquerdo, enquanto o resto se reuniria no porão, pois, caso contrário, se os atacassem, eles perderiam todos os seus suprimentos e suas famílias morreriam de fome. O protagonista se perguntou se seria Shengo quem os estava atacando, mas essa situação os favorecia. Então, começaram a se misturar entre a multidão. Nesse momento, ouviu-se um grito, que veio de um loiro que foi jogado no chão. Eram os seguidores de Shengo. O irmão Lee menciona que isso não era bom. Enquanto isso, Ina estava observando a porta da Waifu, notando que não havia nenhum barulho dentro. No entanto, alguém mais chegou e perguntou o que ela estava fazendo ali. Ina respondeu que havia vindo buscar comida, mas a enfermeira perguntou por que ela procuraria comida com toda aquela gente. Ina respondeu que procurava comida para quem precisasse, perguntando o que ela estava fazendo ali. A enfermeira havia vindo tratar de alguém, ao que Ina pensou que ela tivesse vindo tratar de An, lembrando que os dois se conheciam. Ela sussurrou algo para eles, o que fez com que começassem a se aproximar, mas a enfermeira lhes disse para não a tocarem.
Gil tinha dito para não se meterem em seu trabalho, mas Ina mencionou que, se ela pegasse ela, Ann teria que abrir a porta. Os sujeitos se desculparam com ela, mas a enfermeira os alertou para soltá-la, ou então não se conteria, batendo os dois com cada mão. Os outros não podiam acreditar. A enfermeira disse que não se importava com o que fizessem, só não interrompessem seu trabalho. Ina sacou uma faca e cortou, chamando-a de monstro e alertando os outros para terem cuidado com ela. Nesse momento, a porta se abriu e as coisas que estavam segurando começaram a se mover. De repente, todas as suas posses foram absorvidas pela Gufu de óculos, que fez alguns selos como os de Naruto, e também as roupas dos outros estavam sendo absorvidas. Agora, passamos para onde o protagonista e a aliança de Shengo começaram a golpear brutalmente todos. O irmão Li e An estavam correndo por suas vidas, e isso porque An havia dado um pequeno soco, e desde então não paravam de segui-lo. Mas é que esse pequeno soco foi muito forte, e isso porque An reforçou as luvas no momento exato, e como agora não estavam com capuzes, os outros vizinhos perceberam que eram eles. Se os pegassem ali, seria o fim para ambos. Então, An ordenou ao irmão Li que fosse para o Rei Maligno, enquanto ele os detinha, e se reuniriam no ponto de encontro. An saltou em cima de um carro e gritou para que o escutassem, dizendo que ele havia sido um dos que inflaram os preços do bairro, chamando-os de faminto. Isso fez com que absolutamente todos quisessem pegá-lo e matá-lo. An pensou que, embora a entrada do estacionamento estivesse fechada com uma porta de ferro, se conseguisse liberar a neve acumulada, talvez pudesse fazer algo, mas o sujeito de antes conseguiu golpear An, mandando-o direto para a porta, e agora estava completamente cercado. Nesse momento, An começou a usar seus poderes na porta, ficando de uma cor roxa, mas logo desapareceu, e An começou a provocá-los para que fossem atrás dele. O que ele fez foi gerar uma grande avalanche dentro de todo o estacionamento, e todos os que o seguiam começaram a correr por suas vidas. De repente, todo o estacionamento foi preenchido de neve, e dentro dessa neve, An conseguiu sair. Mas, apesar disso, o que mais o surpreendeu foi que, embora fosse algo tão grande, ele não se cansou. Será que ele havia melhorado sua habilidade? Alguém perguntou se ele planejava ficar ali para morrer. Era o sujeito de antes, que o pegou pela jaqueta e o arrastou. Já em uma sala novamente, An perguntou por que ele o ajudava. Ele mencionou o nome de Shengo, o que fez com que An perguntasse se ele era Shengo. Ele disse que sim e agora queria cooperar com ele, ao que An perguntou se não o havia rejeitado antes. Mas ele mudou de ideia. Ele respondeu que era apenas uma troca de interesses, pedindo para que ele decidisse logo. An pensou que, se aceitasse a ajuda dele, teria mais chances de derrotar Gil. An acabou aceitando, embora também tenha dito que não confiava muito nele, mas ainda assim esperava que pudessem ter uma cooperação bem-sucedida. E bem, até aqui o vídeo. Muito obrigado a todos pelo apoio a esta série. Agora, trouxe os capítulos completos até a data, então não há outra escolha a não ser esperar.